Todo ano o governo imprime mais dinheiro, todo ano o governo injeta mais dinheiro na economia. E por que quando isso acontece o dinheiro não vai para o seu bolso? Por que não vai para o bolso dos mais pobres? E aqui talvez comece a aparecer a primeira pista do porquê as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pessoas pobres continuam pobres. Por que a economia cresce, mas as pessoas pobres continuam pobres? Então guarda essa pergunta aí, mas você vai ter essa resposta. Porque eu vou te mostrar a lógica do sistema capitalista e, mais importante do que isso, eu vou mostrar para você que existe uma brecha que qualquer pessoa pode explorar essa brecha, qualquer pessoa simples, mas até mais importante do que você entender qual é essa brecha e entender o que fazer, você precisa entender o porquê fazer, que é isso que vai te dar a inteligência. Porque na verdade o que fazer é até algo simples, que passou pela sua cara e passa pela sua cara o tempo todo. Mas o grande problema é que as pessoas não entendem o verdadeiro porquê fazer isso. E isso é o que eu tenho de mais valioso para entregar nesse vídeo, tanto que eu gostaria que o máximo de pessoas possível assistisse esse vídeo, né? Pessoas pobres principalmente, pessoas de classe média, trabalhadoras. Então presta atenção nesse vídeo inteiro para você adquirir essa inteligência, para você conseguir entender como as coisas funcionam e por que essa brecha é tão poderosa, tá? E para isso a gente vai precisar voltar um pouco mais de 100 anos atrás, para a gente entender o momento em que o capitalismo surgiu e como as regras foram estabelecidas. Porque a partir do momento que a gente entende essas regras, aí a gente consegue encontrar a brecha. Então, olha só, o momento da história em que esse capitalismo que a gente conhece do jeito que é hoje surgiu foi chamado de Primeira Revolução Industrial, aconteceu lá na Inglaterra. E imediatamente antes dessa tal revolução, as pessoas ganhavam dinheiro de forma muito simples, né? A pessoa era um pequeno artesão, ou tinha uma pequena manufatura, ou era um pequeno agricultor, e todas essas pessoas, de uma hora para outra, se tornaram empregados em grandes indústrias. Cada um foi de uma forma, né? O pequeno agricultor perdeu as suas terras, porque os grandes industriais, em parceria com o governo, né, criaram leis. Foi até a chamada Lei do Cercamento, que criava grandes lotes para a criação de grandes quantidades de ovelha, já que a indústria precisava de muita lã, né? A indústria têxtil, que era a principal indústria da época. Então, alguns pequenos agricultores perderam suas terras dessa maneira. Os pequenos artesãos simplesmente não aguentaram a concorrência, assim como as pequenas manufaturas perderam tudo que tinham e foram trabalhar como empregados para ganhar agora um salário fixo. Assim o sistema começou, as pessoas começaram a ganhar um salário fixo. E preste atenção nisso aqui. Nesse momento em que esse capitalismo surgiu, que foram estabelecidas as primeiras regras, olha só o absurdo assim, né? Que a gente olha, meu Deus, que coisa estranha. Mas acredite se você quiser, mas esses grandes líderes desse movimento passaram a defender o fim da escravidão. O fim da escravidão dos negros, meus antepassados. Lá na Inglaterra existiam negros escravizados e os líderes desse movimento da Primeira Revolução Industrial passaram a defender que os negros agora precisavam trabalhar assim como os outros e ganhar um salário também, porque assim eles também poderiam gastar e consumir mais. Ou seja, nesse novo sistema capitalista, o trabalho de graça, o trabalho gratuito deixou de ser interessante, porque agora as pessoas precisavam de um salário para comprar o que estava sendo produzido, tá? Então, até aqui, tudo bem. Só que houve um segundo momento na história chamado de Segunda Revolução Industrial. E o principal personagem desse momento foi justamente o Henry Ford, o senhor Henry Ford, que criou essa fabricante de carros, que até hoje existe e recentemente, inclusive, saiu do Brasil. E o Henry Ford, ele trouxe o seguinte pensamento: não basta só pagar um salário para as pessoas, porque as pessoas, na verdade, estão ganhando muito pouco e elas não conseguem comprar tantas coisas assim. Então a gente precisa pagar mais para elas, para que elas possam comprar mais. Então, o Henry Ford, na verdade, ele percebeu que ele poderia pagar o salário para as pessoas e ele não precisaria se preocupar, porque em algum momento esse dinheiro voltaria para ele. E de fato foi isso que aconteceu, e de fato é isso que acontece até hoje com os ricos que estão no topo do sistema. Todo o dinheiro que eles pagam, todo o dinheiro que sai do bolso deles, voltam para eles, na verdade, acrescido de mais dinheiro.
E perceba que essa lógica ela existe exatamente nesse momento, inclusive aqui no Brasil. O Henry Ford não é brasileiro, a Ford nem está mais aqui no Brasil, recentemente saiu daqui, a gente sabe, mas essa lógica existe aqui e eu vou te mostrar agora. Quer ver? Toda vez que você compra uma cerveja, ou da Brahma ou da Antártica, esse dinheiro da cerveja em algum momento vai voltar para um cara chamado Jorge Paulo Lema, que é um dos caras mais ricos do Brasil, porque o Jorge Paulo Lema ele é proprietário de uma empresa chamada Ambev, que é quem produz, né, essas marcas de cerveja. Aí você fala, Vitor, eu não bebo, mas você vai lá no seu Manuel da padaria, você compra com o seu Manuel da padaria, aí o seu Manuel da padaria ou ele mesmo toma uma cerveja, ou ele paga aos seus funcionários e os seus funcionários tomam a cerveja e de alguma forma o dinheiro volta para o Jorge Paulo Lema. Ou até mesmo esse cara vai pedir máquinas, freezers, e o dono da empresa de freezer, ele vai tomar a cerveja. Todo mundo vai tomar a cerveja, esse dinheiro vai voltar para o Jorge Paulo Lema. Outras pessoas que sempre estão ganhando dinheiro são os banqueiros, porque o empresário que quer construir um grande negócio, ele precisa de um dinheiro, só que ele devolve esse dinheiro que ele pegou, né, para abrir o negócio dele, ele devolve com juros. Então são outras pessoas que sempre ganham dinheiro, outras pessoas que sempre estão ganhando dinheiro no Brasil, as pessoas que trabalham com petróleo, porque você bota gasolina no seu carro, volta o dinheiro para o dono da fábrica lá, da refinaria de petróleo. Ah, mas eu ando de ônibus. Parabéns, mas o ônibus consome combustível e no momento que você paga a passagem, parte dessa passagem vai estar pagando esse combustível e vai voltar lá para o dono da refinaria de petróleo. Então existem poucas pessoas no Brasil e no mundo, até mesmo quando você vai no mercado, eu vou até colocar uma imagem aqui nesse vídeo para você ver, quando você vai no mercado, a maioria das marcas são propriedades de poucas empresas no mundo controlam a maioria das marcas. E essa é a lógica do sistema. A lógica do sistema, anota isso aqui e grava na sua mente, é que o dinheiro que o trabalhador recebe, ele sempre devolve para as mesmas pessoas. Isso acontece no Brasil, isso acontece na Nigéria, isso acontece na Suécia, isso acontece em todos os países capitalistas do mundo. Então você entendeu que, na verdade, não há diferença entre você e a pessoa lá, aquele negro ou aquela negra que foi recém-liberta, né, da escravidão para ganhar muito pouco e apenas devolver o que ela ganhava. Então nesse jogo aqui é muito interessante para os capitalistas que estão lá em cima, porque a gente está sempre devolvendo tudo o que a gente recebe. Eles pagam um salário e só ficam lá esperando, porque eles sabem que esse dinheiro vai voltar para eles. E aí você pergunta assim, Vitor, mas o que é que isso tem a ver com o governo imprimir dinheiro? Porque o governo ele só imprime dinheiro quando o país está produzindo mais riqueza, quando ele percebe que o país está produzindo mais coisas, que tem mais riqueza rodando na economia, então ele fala, tudo bem, agora a gente pode liberar mais riqueza na economia. E quando ele libera essa riqueza na economia, esse dinheiro vai para os bancos, e os bancos vão financiar os empresários vão pagar o seu salário, você vai trabalhar, vai produzir, os empresários vão vender para você com lucro, e o dinheiro que você está comprando, você está devolvendo para os empresários, e os empresários devolvem com juros para os bancos e fica tudo certo. Os ricos ficam mais ricos, toda vez que o governo imprime mais dinheiro, o governo fortalece a riqueza dos ricos. Então, você pergunta, mas como é que eu venço esse sistema? É simples. Pare de devolver o dinheiro que você recebe. Simplesmente isso. Quando você receber o seu salário, você não pode devolver tudo, você não pode gastar tudo que você tem, porque senão você está sendo como empregado do Henry Ford. Você está sendo como empregado do Henry Ford, que está recebendo um salário, está feliz porque está ganhando mais, mas se você gasta tudo que você recebe, você está devolvendo o seu dinheiro para a família do Henry Ford, para os banqueiros, para o Jorge Paulo Lema, que é dono da Ambev, e assim a família Safra, né, que são donos dos grandes bancos. E eu não estou aqui para demonizar eles, não, porque eles não estão botando a arma na sua cabeça. Eles não estão botando a arma na sua cabeça para tirar o dinheiro que você tem. Você está devolvendo porque você quer. Eles estão fazendo o papel deles. E graças a Deus que a gente tem grandes fábricas para produzir coisas para todo mundo, que a gente tem aqui grandes indústrias de farmácia, que tem grandes fábricas produzindo essa câmera que eu estou utilizando, essa cadeira que eu estou sentando, essa roupa que eu estou vestindo. Não tem isso, aqui não tem problema nenhum. O problema é você devolver tudo que você ganha. Por isso que o minimalismo é tão importante. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando sobre minimalismo e cada vez eu vou falar mais.
Agora que você entendeu essa lógica, se eu falasse para você, você precisa guardar parte do seu dinheiro, você ia falar, eu sei, mas eu não consigo. Mas agora que você entende que todas as vezes que você gasta dinheiro, você está devolvendo e deixando os ricos mais ricos, você está cumprindo um papel de bobo que montaram para você desde a primeira Revolução Industrial, você vai continuar cumprindo esse papel de bobo aí que você estava fazendo? Eu não estou falando para você parar de gastar e se sentir mal toda vez que você gasta dinheiro, porque você tem que entender que a economia é um ciclo vivo. Se você parar de gastar o seu dinheiro de uma vez, o que é que vai acontecer? Tudo bem, o seu Manuel já não vai ter mais como sustentar, vai demitir os funcionários deles. E os funcionários do seu Manuel também não vão comprar mais em lugar nenhum. Aí o cara do depósito não vai conseguir vender e assim o cara do depósito vai quebrar também. Todo mundo vai quebrar e vai ser pior para todo mundo. Então você tem que entender que todas as vezes que você gasta dinheiro, você está contribuindo com a economia, você está contribuindo para a economia crescer. Toda vez que você trabalha, você está contribuindo com a economia, você está contribuindo para a economia crescer, e se a economia crescer, o governo vai inclusive imprimir mais dinheiro. Mas você tem que fazer com que no momento em que esse dinheiro seja impresso e no momento que esse dinheiro passe por você, você tem que pegar a sua parte, você tem que segurar a sua parte. Essa é a brecha do sistema, essa é a regra do jogo. Se você aprender a explorar essa regra do jogo, você estará vencendo o capitalismo. Em algum momento, a sua vida vai ficar muito mais confortável do que é hoje. Tá bom? Então eu te peço que se você gostou dessa mensagem, que você deixe o like no vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube ele vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. Então eu fico por aqui e deixo um grande abraço para você.